Seja bem-vindo a mais um podcast Tudo pelo Surf. Tá começando, eu até comecei de outro jeito aqui. Seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal aqui da Sonho Sports Plus, ativa o sininho para não perder nada, vai mandando aqui seus comentários e segue a gente lá no Instagram, @TDPeloSurf, né? Então aqui, ó, agradecer todo mundo que sempre tá aqui conosco, a Ocean Drop, Pink Chicks, mais uma galera aqui que a gente vai falando ao longo do programa. Certo? Então, assim, várias marcas comprometidas com a sua saúde, seu bem-estar e a Ocean Drop aqui também comprometida com a natureza. E, bom, sem enrolações mais, né? Hoje estamos aqui mais uma vez com o futuro do surf brasileiro, certo? Estamos aqui com Sol Carrion, Sol Brasil, né? Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite e ser presente também. Como que você está? Tudo bem? Fale um pouquinho mais sobre você aqui. Tudo bem, tô muito feliz de estar aqui. Já tem um tempo que eu queria vir. Já tem tempo que a gente tá tentando marcar também, não consegue, né? É conciliar as agendas, né? Não foi fácil. Meu nome é Sol Carrion, meu nome de competição, mas meu nome no Instagram é Sol Brasil, né? A gente tava até conversando sobre isso. Nome artístico, vamos dizer. E é isso, vamos ver como vai ser hoje a minha primeira vez em um podcast, a minha primeira vez em live, na verdade, sem ser surfando, então é totalmente novo pra mim. Tô nervosa, mas tô empolgada. Mas é um grande papo aqui, é uma grande conversa, igualzinho que a gente tava conversando um pouquinho antes. Inclusive, a gente foi até segurando alguns papos aqui pra gente já não gastar, né? Assim, pra ir descobrindo ao longo do papo mesmo, né? Sim. Sol, então, você tem 19 anos. Você é tricampeã paulista de surf, me corrija se eu estiver errada. E primeira campeã... Sub-18, perdão. Um pequeno adendo. Sol tem 19 anos, com essa carinha jovem, solar também. Pra mim, você é uma Moana. Você tem uma vibe de princesa da Disney da praia, Caiçara. E por coincidência, em 2017, eu participei de um projeto da Disney, eu não lembro o nome, mas eu lembro que o intuito era empoderar jovens mulheres a realizarem seus sonhos. Que legal! E cada mulher, cada menina, escolheu uma princesa para representar e para representar o seu país. E a minha foi a Moana. Mas como é que era esse projeto? Te acharam, te chamaram? Mas ela adivinhou. Você olha pra ela, É verdade, Moana, surfista. O nome dela é Sol, né? Então, eu lembro que a Disney entrou em contato com alguns fotógrafos, um fotógrafo de cada país, e a fotógrafa brasileira foi a Luísa Dor. E eu acho que a gente tinha acabado de se conhecer lá em Itacaré, no sul da Bahia, onde eu morava na época. E ela quis fazer uns ensaios, testes. Ela falou que gostou muito da minha beleza, a beleza praiana, né? E ela disse que como cada jovem tinha que ser atleta, então ela gostou do surf, ela estava começando a entender um pouco mais sobre o surf. Me encontrou na praia num campeonato, lá na praia da Tiririca, em Itacaré. A gente começou a conversar e surgiu esse trabalho, esse projeto. Que legal! Então, o projeto da Disney. E quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 12, 13? uns 13 aninhos. E você já surfava? 12 anos, na verdade. Quando já surfava. começou surfando? Foi o meu primeiro ano de surf, na verdade. Surfando Começou assim. com essa idade? Eu comecei com 11 para 12 anos. Então, você já estava ali, já traçando ali o comecinho da... Como é que foi isso, da sua carreira, né? Como é que foi o seu primeiro contato com o surf? Então, meu pai surfava quando tinha uns 19, 20 anos de idade. Mas nunca foi uma coisa que... Foi um hobby muito levado a sério, assim. Ele nunca teve muito talento. Desculpa, pai. Ai, meu Mas ele sempre gostou, ele conta histórias que ele se jogava. E aí, eu e minhas irmãs, a gente morava na praia, junto com os meus pais. E ele sempre incentivou a gente a estar com um bodyboard, brincando na areia. A gente sempre foi muito da praia, assim, a gente sempre gostou. Eu lembro de chegar da escola, a gente sair correndo direto pra água. Nem almoçar, tomava um banho de mar primeiro pra limpar depois e almoçar. Então, eu lembro que eu sempre gostei, mas por algum motivo eu nunca tentei surfar de pranchinha, assim, nunca eu tentei ficar em pé numa prancha. Nunca tive a oportunidade até. E quando eu tinha 11 anos, 3 professores da vila que eu morava, 3 ex-profissionais de surf, eles abriram uma escolinha. E aí chamaram a galerinha da vila, a galerinha da rua, e eu quis tentar. E foi isso, nunca mais parei. E nunca mais parou, que legal. Mas, curiosamente, a gente tava conversando, você é completamente caiçara, sol, solar e tal, mas você nasceu no interior de São Paulo. Eu sou nascida no interior. Olha só, quem diria, hein? Não é?
A menina da praia não é tão da praia assim. Isso é um pequeno detalhe. Você é de onde? Eu sou de Campinas, Barão Geraldo. Ah, é um bairro bem universitário. É, hoje em dia é, bastante. Eu lembro que, inclusive, eu acho que meus pais se conheceram lá porque eles estavam estudando na Unicamp. Se eu não me engano, a história deles, assim, é essa, mais ou menos. Então, eu morei lá, acho que 2 ou 3 aninhos da minha vida, e depois já me mudei pra Bahia, que foi Pra onde Bahia, hein? eu cresci boa parte da minha infância. Então você é mais baiana do que se sente, Então, por do que mais que eu do que represente São paulista. Paulo, eu me considero muito baiana. Eu considero as minhas raízes mais nordestinas mesmo. Então você começou a surfar com 11 para 12 anos no sul da Bahia. Ainda eu adorei esse projeto da Disney aí que também Me incentivou um monte. e te incentivou a surfar, você diz? Ou Com te incentivou no certeza. geral, assim? Incentivou a continuar, porque eu tava só começando, tava fazendo minhas primeiras aulinhas ainda, tava começando a ganhar gosto, então me trouxe a visão de que eu poderia ter futuro naquilo, que tinha um outro trabalho por trás do ir surfar por diversão no fim de semana, sabe? Então, acho que foi mudando a minha visão. Por mais eu ser muito novinha, foi mudando a minha visão do que o surf realmente era e poderia ser. Então você acha que esse trabalho da Disney foi o que também te ajudou a enxergar o surf como algo que poderia ser uma profissão? Foi. Não só um passatempo, um Foi, esporte. sim, foi esse trabalho e as competições que eu estava começando na época. Acho que eu tinha, antes do trabalho da Disney, eu tinha feito a minha primeira competição, eu acho. E o que você sentiu na competição? Você é uma pessoa competitiva? Dá mais medo? Eu sempre fui muito competitiva e desde novinha sempre muito do esporte. Mas a minha mãe nunca gostou muito de competição. Então, até eu começar no surf, eu nunca tinha participado de nenhum esporte competitivo. Então, foi a minha primeira experiência competindo também, com aqueles sentimentos de ganhar e de perder, que são muitas emoções. Então, acho que eu gostei desse desafio, sabe? De sempre ser diferente, você nunca saber o que vai acontecer, um dia você perde, outro ganha. Então, acho que me chamou muita atenção. Você estava falando que você sempre foi muito do esporte, mas nunca fez nada competitivo. Que outros esportes que você gosta de praticar ou gostava? Então, eu joguei capoeira por uns 10, 12 anos da minha vida. Gostava muito, ia com meu pai para todos os eventos de capoeira Angola. Isso foi simplesmente a minha paixão, até os meus 12 anos, até conhecer o surf, assim. Mas eu gostava muito também de um circo que tinha lá onde eu morava, então eu fazia tecido, fazia aulas de atuação, assim, fiz balé por muito tempo, balé e jazz eu amava desde pequenininha. Inclusive, antes de conhecer o surf também eu dizia que ia ser bailarina, então o surf deu uma apagada, assim, em vários sonhos meus. Não, foi uma mudança da de rota. rota. É, uma mudança de rota. Verdade. Acho que foi a profissão que, quando você é criança, você tem muitas profissões em mente, né? Cada semana, cada dia você sonha em ser alguma coisa. E acho que o surf veio pra mostrar o que eu realmente queria. Veio com uma paixão mais forte do que eu tinha nos outros esportes e nos meus outros hobbies. E sem ser esporte, assim, você pensava em alguma outra profissão? Ou você ainda pensa? Também somos muito novos. Eu já me coloquei aqui, eu tenho 19 anos também. Você é nova É também. isso. falar Não, de idade, não. não, mas o que eu quero dizer é que, assim, no geral, as pessoas. A gente tende a achar que a gente vai prestar o vestibular, vai fazer uma faculdade, e é isso que vai ser a vida inteira. Como se fosse uma coisa determinada. Aproveitando que nós estamos em final de semana de Enem. Mas isso não é uma coisa que seja estática, né? A vida, você pode escolher mudar de profissão no momento que você quiser. Você pode mudar de ideia e pronto. Eu uso minha mãe de exemplo, ela quis mudar de profissão aos 50 anos de idade. E pronto, você vai lá e muda. Tô com um amigo que tá mudando de carreira. Então, assim, o que eu quis dizer é isso, assim, de que a gente pode a gente deve continuar tendo sonhos a vida toda, não importa a nossa idade. Mas, então, que outra profissão você queria? Ou você quer? Outras coisas? Assim? Então, de infância eu não lembro de ter algum outro sentimento tão forte, assim, por alguma outra profissão. Que não fosse esporte. Eu lembro de ser bailarina, dançar sempre foi uma coisa que eu gostei muito e que sempre me ajudava a me conectar com o meu corpo. Música, eu gosto muito de música, então acho que só juntava o útil ao agradável.
Mas acho que em outras profissões eu penso mais agora, que sou mais velha. Claro que eu tô curtindo muito a minha carreira nesse momento de atleta competidora, eu tô amando. Mas a carreira de um atleta é curta, né? Então eu penso pra, não sei, daqui uns 20 anos, talvez, 15 anos, fazer fisioterapia, talvez. Minha tia é fisioterapeuta, eu gosto bastante. E cada ano que passa eu tô gostando mais, assim. Então, tô desabrochando, assim, essa vontade pela fisioterapia. Que legal. E também é estar ali em contato também ainda com o atleta e eu sinto que você tem uma coisa muito de consciência corporal, né? Por conta da dança, do esporte e até de uma fisioterapia. Aí, pensando. Quer perguntar alguma coisa? Eu roubei a sua pergunta? Não. Pode perguntar outra coisa que eu... Pode falar. Não era de outra coisa pra falar. Não, Tá tá de bom. Não tá bom. Tô de olho aqui no Ok, YouTube. então fique aí de olho. Inclusive, se você tiver aí alguma pergunta, mande pra gente A mãe aqui no dela chat, tá aqui, ó. que o João está vendo tudo. E se você ainda está aí só olhando pra nossa cara, deixa o seu like, ativa o sininho, dá uma engajada, vai seguir a gente lá no Instagram, @TD pelo Surf, pra você não perder nenhuma das nossas entrevistas, Sol novidades. também. E segue a Sol também, que é Sol, ela é a Sol Carrion, mas o Instagram é sol.brasil. Falando nisso, Sol, qual que é a origem do seu nome? Então, o meu sobrenome Carrion é um sobrenome peruano. O meu avô é peruano, ele se mudou pro Brasil quando ele tinha uns 18 anos de idade. Mas eu nunca tive muito contato, assim, com esse meu lado. Com a cultura Com a peruana. cultura você disse. peruana. Quando eu tinha... Não sei se eu tô certa, talvez minha mãe vai me corrigir. Mas quando eu tinha, acho que uns 8 anos de idade, meus pais levaram eu e minhas irmãs pra gente fazer uma viagem pela América do Sul. Uma viagem de ônibus, assim. Que legal. Então a gente voou até a Bolívia e depois a gente foi de ônibus, conhecendo vários lugares da Bolívia. Passamos pela Bolívia, Peru e pelo Equador. E aí foi lá que eu conheci um pouco no Peru, eu encontrei com várias tias minhas, que minha mãe ainda tinha contato, que a ex-esposa, minha avó, do meu avô também tinha contato. Então foi legal conhecer essa cultura diferente. Eu nunca tinha saído do país, então eu gostei bastante. E foi assim num clima de aventura também, né? De ônibus ali e tal. 100% de aventura. Eu lembro Eu era muito nova, não lembro de muitas coisas, mas essa aventura de ônibus me marcou muito, que foi passar pela estrada da Líneas Ginásticas, se não me engano é o nome, de ônibus, só que é muito estreito. E eu lembro de ser muitas curvas, e ter curva que o ônibus quase não passava. Eu lembro de eu enjoar muito, de eu ficar desesperada, eu era novinha, eu não tinha muita essa noção, esses medos, assim, eu gostava das aventuras, mas eu lembro que esse caminho me assustou bastante. E. Essa cadeira aqui também. Você tá aí falando com a Se ela cadeira. cair aqui já. Mas e o sol? Da onde seus pais resolveram dar sol? Eu gosto de Queria- brincar que meus pais eram hippies. Era isso. Eu acho que é o único significado, assim, a única resposta que eu A tenho. mãe dela tá aqui online, vamos ver se ela... Tem. Não, é Vou ver o que ela fala. porque a gente tava falando no começo, né? Parece que tudo combina muito, né? Assim, até parece que é artístico ou que é um apelido, né? Mas é só o sol. Foi Sol. coincidência com todo o meu estilo de vida hoje em dia. Foi Tal certinho. qual o sol. Sim. E é engraçado que meus pais não fizeram chá revelação, então eles não sabiam qual era o gênero do bebê. E eles já tinham escolhido o nome. É, porque é um É nome unissex. que... Aham. Então, eles já tinham aquele nome na mente, acho que eles já sabiam tudo o que ia acontecer na minha vida, eles já tinham algum pressentimento, assim. Que legal, que interessante. E você estava falando que você, na hora da dança, né? E você falou de música, que é uma coisa que mexe bastante com você. Você normalmente escuta música antes de competir? Como é que é a sua preparação antes de entrar no mar para competir? Geralmente eu escuto música a qualquer momento do dia. A música tá comigo em qualquer momento, mas pré-bateria principalmente. Eu acho que é um momento que me ajuda a me fechar comigo mesma e trazer essa consciência do que eu tenho que fazer. E ajuda a tirar o nervosismo, né, também. Dá pra mexer o corpo, você dá
você deixar a alma mais leve. Então, pra bateria, não adianta, eu já competi em muitos campeonatos, mas pra bateria sempre é um pouquinho mais tenso, você sempre fica mais nervosa. Então, a música ajuda muito. E o que você costuma escutar? O que você gosta? É muito aleatório. Cada competição eu escuto uma coisa diferente, assim, é bem engraçado, na verdade. E às vezes eu tenho uma playlist já pronta, e às vezes de trap, de rap, e às vezes eu quero escutar um samba. E aí eu entro na minha playlist, eu passo 2, 3 músicas, não gosto. E aí eu vou pra um samba. Você eu vai amo- pra onde você acha que eu- tá. É, o que tá, tá ajudando, sentindo. exato. Que legal. É uma coisa, é música, né? É energia, é vibração e é uma coisa que você sente mesmo se vai, se calha ali, né? Sim, exato. E medos. Você tem aí, você estava falando do ônibus aí, das suas aventuras. Você tem algum medo surfando fora, assim, algo? Olha, quando eu era mais nova, eu sinto que eu era mais destemida. Eu A só gente é mais ia. inconsequente. Aham. Normalmente a gente vai ficando mais velho e vai ficar meio chato, eu acho. Sim, principalmente quando eu saí do sul da Bahia, que eu vim pra São Paulo, que eu comecei a surfar mares mais pesados. Eu morava em Cambori na época. O meu shaper, o Ronaldinho, ele me incentivava muito a cair em mares que nem eu sabia que eu tinha capacidade, que eu tinha gosto para aquele tipo de mar, para aquelas condições difíceis. Mas eu fui gostando e eu lembro de eu só me jogar e eu me sentia confortável. Eu lembro de ter dias que meus pais iam conversar com o shaper, eu ia surfar e eu nem olhava o tamanho do mar, eu só ia. E aí chega a gente lá na fábrica e falar: Meu Deus, sua filha tá na água, tá muito grande, compra um colete pra ela, vai lá olhar ela e ficar preocupada, assim. Isso foi uma coisa bem engraçada, porque eu e meu pai, a gente saía. Meu pai só me deixava ir, eles ficavam me olhando e confiavam. Então acho que fui pegando gosto. Hoje em dia, eu tenho um pezinho atrás, um pouquinho mais, mas eu continuo gostando muito de ondas maiores e ondas pesadas. Mas você diz que você fica um pezinho meio atrás com o tamanho do mar, assim. Eu acho que também as condições foram ficando mais difíceis e foram ficando assustadoras com o processo, né? O mar que eu pegava e que pra mim era assustador e era grande. Quando eu tinha 14, 13 anos de idade era um, o que eu pego hoje em dia que me dá medo é outro. Sim. Mas eu tava aqui pensando, né, que isso aí é uma questão do seu pai aí de ver as condições do mar. Agora, quando a gente é menor, você só quer saber de entrar dentro Você d'água, só você quer não quer saber. É o mar e bora. Sim. Mas já teve alguma experiência com tubarão, alguma coisa assim? Você tá de boa? Eu fico muito feliz por nunca ter tido nenhuma experiência assim. Uma vez, eu não posso dizer se realmente era ou não. Eu fui fazer uma viagem para Califórnia, onde eu fui muito bem recebida pela família McCarthy em 2019. Foi minha primeira viagem internacional pro surf. E eu fui para Califórnia, lá para São Francisco. É bem norte da Califórnia e fica exatamente onde chamam de Triângulo Vermelho, alguma coisa assim. Conhecido por ter muito tubarão branco. Ah, não é um tubarão qualquer. Não Não, é um é- tubarão lixa que você passa a mão no Aquário de Santos. Aham. É o tubarão branco. É um branco. E aí, eu fui em pleno inverno. Ou seja, eu peguei muito frio, tinha que usar roupa de borracha muito grossa, tipo, uma experiência que eu nunca tinha passado na vida antes. E eu lembro de uma vez, e é um lugar mais isolado, por ser muito frio, as ondas não são tão constantes, não é igual um San Clemente, que tem ondas muito boas com muita constância. Então é mais parecido com o Brasil, assim, só que muito frio e com muito tubarão. Poxa. Não é? Que delícia. E eu lembro de um dia eu ir surfar com o Nathan, que era o pai da família. E ele olhar assim, tava pequeno, um dia ensolarado, uma vibe boa, assim, uma das poucas vezes que o dia tava ensolarado, tava um clima gostoso. E eu lembro da gente olhar e ele falar, tá vendo aquilo? Tá vendo aquilo? E eu ficar olhando, já toda assustada, que eu sempre ficava assustada, porque nunca tinha ninguém na água. Era só sempre eu e ele. Ai. Então nunca tinha umas 5 cabeças ali pra eu olhar e falar, não, tudo bem, a porcentagem de ser atacada tá menor. Divide ali a Não é? probabilidade. Não, porque isso dá uma certa segurança. É ridículo, mas dá uma segurança. Vai no outro, viu? A gente fez assim. E aí eu lembro dele olhar e a gente ficar olhando e eu falar, nossa, acho que é tubarão, acho que é tubarão. E eu sempre fui meio míope, assim. Então, eu não tinha essa noção, eu só enxerguei um vulto. Você vê qualquer coisinha ali, Sim. uma barbataninha E isso a ali gente em tava na cima da- areia. Então, pra mim, eu virei pra ele e falei, não, vamos pra casa então, vamos pra outra praia. Ele falou, não, tá tudo certo, vamos entrar, tem altas ondinhas. E eu fiquei olhando pra ele assim, tipo,
certeza. Ah, eu acho que então Certeza que era você minha quer questão isso. de louco, não é possível. E eu lembro de eu ficar com o pé atrás e falar, não vou entrar, eu fico aqui te olhando. E ele falou, não, vamos, para com isso, vai ficar com o pé pra cima. Só ficar com o pé pra cima, não. E eu tô com o coração muito acelerado. Eu lembro da gente entrar e eu realmente, eu remava assim, com a pontinha dos dedos. Eu não sentei na prancha Não é a uma sessão foto, eu não sou inteira. uma foto. Juro, eu acho que eu nunca surfei com tanto medo de cair na minha vida. Nem em competição, nem nada. Eu tava com muito medo É de bom. cair. E deu pra surfar tranquilo? Deu pra surfar ó, bem? Olha, não. Né, porque Porque você eu tava tá tão relaxada, tensa que não né? teve como. Eu consegui surfar, consegui ficar em pé. Pra mim, isso já foi Uhum. a minha conquista do dia. Mas não deu pra surfar bem, não deu pra surfar tranquila. E eu lembro dele ficar em pé na prancha e ficar olhando e falar, nossa, e parar uma hora e falar, nossa, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Eu acho que ele tava olhando. fazendo terrorismo com você. Eu acho, não é Eu possível. acho. Não é possível. Eu acho, A gente senão ele pegou- não ia estar lá. A gente pegou umas 5 ondinhas e saiu. Foi isso. É, só 5 ondinhas também aí já Entendeu? fico mais na dúvida. E ele é muito fissurado por surf. Ele é É. inacreditável. Eu nunca conheci alguém tão fissurado assim. Ele tem. Chegou agora ele tá com seus 50 anos. E ele é fissurado num nível que, assim, às vezes eu não dava conta do pique dele. Qualquer condição, às vezes a gente acordava, tava Com 3 graus. tubarão. Tava 3 graus. Meu e ele Deus. levantava, a gente ia colocar roupa de borracha molhada. E falava, vamos. Eu falava, vamos. Vamos. É isso, faz parte, né? Eu escolhi. Dizem que faz parte do processo. É. Não, e te torna mais forte também, porque depois você já viveu essa experiência, depois quando você vai viver de novo em alguma outra circunstância, você fala, não, Não, tá sim, pé. com Eu certeza. já fiz isso. Mas não sei se era tubarão ou não. Eu espero que não. Se Ele é fosse também, ele, golfinho, né? ele ficou tranquilo no canto dele, eu fiquei no meu. Sinceramente, agora não importa Exatamente. mais nada. Você tá aqui, tá tudo certo, o que tá lá, tava lá. Sim, é melhor que eu até nem saiba a verdade, Não, né? melhor não, Não melhor é não. aquele surfista que tá agora. É a segunda vez que ele é atacado na mesma praia? Na Eu Flórida. falei, eu falei, não. Já foi atacado uma vez lá, eu não ia entrar nunca mais lá Não. no mar. Não voltava. Eu não voltava. A segunda vez. Eu surfando. Não, e ele Eu deve, falei, ele não. deve usar lá alguma coisa, ele deve ter algum Eu formato que o tubarão deve gostar, alguma coisa Eu assim. falei, não. Duas Fazer vezes. algum Daí movimento. ficaram falando, a terceira vez ele vai pedir música no Fantástico. Não, mas pra que ele vai ter? Não Não, entra. a primeira já não ia entrar mais. Nossa senhora. Não, e assim, eu acho que se você sofre um ataque de tubarão, independente do lugar que Sim. seja, até você se destraumatizar ou lidar ali com É difícil. pra qualquer mar. Sim, deve ser alguma coisa muito traumática. Ainda mais pra esse, pro mesmo mar. Sim. Meu No Deus. mesmo ainda. No mesmo, acho que eu nem mesmo. no mesmo eu não entraria. É, não, e até pra voltar a surfar. Não, é. Não é? Volta em outro mar, né? Vai voltar É. vai ficar no mesmo. Vai que é a casa dele também. Não vi. Ah, mas aí tu troca. Ele vai falar, sou local também. Ele vai falar com o tubarão. É, Ele viagem. vai falar, sou local também, tem direito de ficar aqui. Eu acho que ele tá nessa tentativa. Eu acho que ele tá nessa ainda. Mas ele é local da terra. O tubarão não tem como. É isso como que o sair do tubarão tá mar. provando pra ele. Exato. Mas se for o mesmo, é sacanagem. Será? Já pensou se é o Imagina. mesmo tubarão? Que Pode ser. loucura. Hum. Tubarão guardou ranço. É. Mas já que a gente tava falando também de que essa foi a sua primeira viagem, que outras viagens? Você já fez algumas outras viagens, surf trips, e já ficou também mordida pelo bicho do surf, que agora não quer mais saber de viajar sem ser pra surfar? Ah, Porque a galera vem aqui e não existe viagem pra um lugar que não tenha mar surfável. Mas realmente não existe. Não tem como. Eu não me imagino tirando férias de fim de ano, meio de ano. Não sei. Indo curtir algum lugar que não tem praia. Eu não me imagino. Às vezes falam, tem cachoeira linda em tal lugar, vamos, a família vai. Eu não vejo sentido. O que você vai fazer num lugar que não tem praia, que não tem onda? Ela vai Às descer vezes tem a praia, mas cachoeira do Peixe, né? Só se for. cadê a emoção? Cadê a emoção de ir numa praia que não tem onda? Não tem emoção. Não, mas eu fico pensando, porque assim, a gente que não surfa, a gente vai pra praia nas férias e tal, vai pra outro lugar que não tem, pra espairecer do nosso trabalho. Eu surfo um pouco e dá uma relaxada. Exato. Não é que né? vai lá só surfar. Exato. Agora, quem tem isso como trabalho, quando está de férias, também quer continuar fazendo e é isso, Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa diferente, já fico tipo,
Não tá 24 surfando, né? É. É estranho, realmente, às vezes, principalmente em anos que eu tenho muitas competições e muitas viagens, é mais exaustivo, então você acaba precisando de 1, 2 semanas ali sem nem olhar pra praia. Então, não sei, tem gente que gosta de ir pra praia e só ficar curtindo. Eu não consigo nem ir na praia. Eu quero ficar em Ah, então casa. você tem esses Eu momentos. tenho, é raro, mas eu tenho. Às vezes, fim de semana não tem onda, vamos pra praia. Eu quero ficar em casa. Eu não quero me sujar de areia, e eu não quero ficar salgada. Eu adorei. Não quero sujar de areia, não quero ficar Ela salgada. passa por cima da areia pra ir pra mim. Ótimo. Surfistas reais. Gostei. Não, às vezes eu só não quero mesmo, não quero passar por. Não quero pegar onda ruim, às vezes dá isso em mim. Eu falo, não aguento mais. Gente, não aguento mais passar E perrengue. se frustrar não quero. também. É. Porque a vida do atleta é muito isso. Todo mundo vê de fora. E acho que é uma delícia, né? Ir pra praia todo dia, ficar lá curtir uma praia. Mas ninguém vê os dias de 15 graus que dá, com muito vento e mar ruim, que ninguém queria estar lá. Porque é isso também, né? É uma profissão, então você tem que estar naquele ambiente, independente de como esteja o clima, né? A situação. Óbvio, se o mar tiver condição, é claro. Mas mesmo grande, 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 você vai treinar ainda justamente pelo fato dele estar daquele tamanho. Sim. E tem vezes que às vezes você não quer, assim, você tem que treinar e você não tá muito afim. Tem, direto. Principalmente. Ai, a dicção. Às vezes a gente briga. Mas fim de ano pra mim é sempre difícil. Tá muito Porque eu já cheio, viajei. ou o Geralmente quê? é porque eu já viajei muito, eu já surfei muito, já passei por muitas condições adversas e eu só quero um pouquinho de conforto. Principalmente igual esse ano, que tá um inverno infinito, vai começando a dar desespero, você só quer surfar num dia de sol. Você só quer tirar a roupa de borracha, surfar de biquíni, surfar de maiozinho, de lycra, qualquer coisa. Você não quer mais aquela marca no pulso, né? Aquela no pescoço. Você quer um dia de sol, quer queimar um pouco. Então, acho que isso às vezes deixa os treinos um pouquinho mais tensos, assim. Chega num certo ponto, fica meio. Entra no cotidiano e você começa a ficar com um pouquinho mais de preguiça, vamos dizer. E nesses momentos que você só quer conforto, normalmente o que que você faz? Eu tomo pra treino. Como assim? Peraí. Achei que ela fosse falar, eu vejo uma série, eu leio um livro, sei lá, eu desenho, eu Fazer danço, capoeira. treino. Eu tomo pra treino e vou. É isso. Não, tudo bem. Esses dias que você não tá afim de ir, mas os dias que você não vai mesmo, que você não vai treinar, que você Hobby, quer. que É. Geralmente eu tiro um dia de folga por semana. Uhum. 2 no máximo, depende das condições. E geralmente eu digo que eu tiro um, porque se eu tiro 2 sem surfar, um deles é pra cuidar da parte da minha carreira fora d'água. Tá. Então, eu sou a pessoa que cuido de toda. Eu gerencio a minha marca, no caso eu. Então eu tenho que cuidar de patrocinadores, contatos, eu que tô sempre comunicando com o shaper e todas da equipe. Então, eu sempre tenho que tirar um dia na semana pra conseguir, né, lidar com tudo isso, conseguir E burocracias. burocracias, e tudo tal. isso. Às vezes, conversas com possíveis patrocinadores, mandar currículo, tudo isso. Então, tem que tirar um dia na semana pra isso. E aí, geralmente, nesse um dia na semana que eu consigo não fazer nada, eu realmente não faço nada. Eu gosto de ler, eu gosto muito de ver série. Eu acho que ver série, na verdade, é até melhor, porque você descansa a cabeça, né? Ler, você ainda vai dando um sono quando você vê eu apaguei, eu dormi. Mas, eu gosto de ver série. O que que você vê, mais ou menos? Que tipo de série? Agora eu tô vendo Grey's Anatomy. Uma série curta, rápida. Tanto que eu comecei a assistir há pouco tempo. Eu tô assistindo já tem acho que uns 6, 8 meses. Eu ainda estou na terceira temporada, porque eu quase nunca assisto. Ué? Então, vamos indo aos pouquinhos, mas sei lá, é medicina, não tem nada a ver com o que eu faço. Não tem nada a ver. Então, acho que isso ajuda a liberar a mente, assim. Com o fato de não ter nada a ver também. Sim, exato, porque eu tenho muita dificuldade em assistir filme de surf, por ser algo que eu já faço todos os dias. Filme de surf tá incluso na rotina como treino e não como lazer. Então, tem gente, às vezes, no lazer, assim, gosta de assistir filme de surf. Eu realmente não consigo assistir filme de surf. Eu tenho que trazer como uma obrigação, na verdade. É um estudo. É um estudo. Aham. Bom, enfim. Bom, Acho que faz completamente parte. justo, completamente justo. E como é que é essa sua rotina de treino mesmo?
É uma rotina bem intensa. Agora eu moro no litoral sul de São Paulo, moro em Santos, então todo dia eu tenho que pegar a balsa para surfar no Guarujá. Eu treino com a equipe profissional de Santos. O Pedro Souza é o nosso técnico, inclusive eu tô amando treinar com ele. Comecei os treinos com ele no início desse ano, oficialmente. Mas é uma rotina totalmente diferente, porque eu morava no litoral norte, em Camburi, perto da praia, eu andava de bicicleta, pegava pranchia. Então agora tem que pegar uma motinho, eu vou de motinha elétrica ou bike elétrica, atravessar uma balsa, atravessar por meio do caos do trânsito, né? Não é São Paulo, mas ainda assim, pra quem veio do litoral norte, é uma cidade grande. Não é andar 3 quarteirões, atravessar a rua e tá dentro do É mar. diferente. Então é uma rotina totalmente nova pra mim, mas É tô que em gostando Santos bastante. é difícil, né? Ter boas ondas, É né? difícil ter boas ondas. Quando entra swell, quebra altas ondas. Eu gosto muito de lá, de pegar altas ondas do quebra-mar. Canal 2 ainda não, falam que é muito bom no Canal 2. Espero estar lá quando entrar no swell bom. Mas eu peguei umas ondas muito boas no meio do ano, num dia muito frio, inclusive do inverno, no Canal 5. E eu me diverti bastante. Bom que eu moro no Canal 6, então eu senti que eu estava perto de casa. Me trouxe essa sensação, assim, de estou surfando em casa. Perto, né? De Sim. tá fácil. Não tem que ir pro Exatamente. Guarujá de balsa. Não tem que fazer a epopeia ali, a jornada ali. Sim. No fim a gente acostuma, a gente só vai, nem reclama, Sim. tá acostumado. Mas é um Também rolê não é demais. longe. Não é, a gente chega em, sei lá, 20, 30 minutos, dependendo da Sim. fila da balsa no máximo. Então é tranquilo. Já fiz de bike várias vezes, também super É rápido. bom que já vai fazendo aquecimento. Chega aquecida. Não precisa nem aquecer. Mas é mesmo. Mas eu gosto, o legal do Guarujá é que tem muitas variedades de ondas. Então, as minhas praias, as principais praias que eu surfo, lá é o Maluf, o Monduba e a Praia do Tombo. E eu simplesmente gosto, são ondas diferentes, são ondas de alta performance. O Maluf é uma ondinha mais gordinha, mas esse ano eu peguei um dia clássico lá, foi uma manhã de treino, inclusive, que eu tenho certeza que foi o melhor surf do ano, assim. E acho que foi até o melhor surf que eu já fiz no Litoral Sul. Então, valeu muito. Que gostoso, né? Não, Sair valeu com muito o essa treino, sensação. sair de cabeça erguida, sair assim. Não sei, não tenho palavras pra dizer, mas acho que faz um tempo que eu não saía tão feliz da água assim quanto aquele dia. E como é que é o seu preparo psicológico para competir? Então, o lado da psicologia é bem intenso, né? Porque, querendo ou não, você vai lidar com seus maiores medos e suas maiores inseguranças. Então, sempre tem aquele sentimento de querer fugir disso, porque é muito mais fácil você ignorar os problemas e só seguir da maneira que tá, mas o lado psicológico na vida de um atleta, principalmente, é muito importante. Então, eu faço terapia uma vez por semana, tanto para tratar situações da vida pessoal quanto profissional, porque uma interfere na outra, então tem que ter uma atenção nas duas. Eu fiz acompanhamento com uma psicóloga do esporte por muito tempo, que me ajudou muito nas competições, mas eu cheguei num ponto agora que eu preciso trabalhar um pouquinho mais o lado pessoal e levar os dois juntos. Sim, porque uma coisa é o que você falou. Interfere na Interfere outra. na outra. Se Não você tem não, como. se você tá com algum problema da sua vida pessoal ali, você não vai conseguir. Não é que você não vai conseguir, mas vai com certeza interferir ali na hora que Tem você vai ansiedade, competir. tudo, né? Tudo, né? Tudo Tem tá. como. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Não tem, infelizmente Você é não uma tem. pessoa só. Sim. O que a gente tenta e trabalha muito é conseguir, ou pelo menos tentar separar os problemas de quando você tá na água. Então, quando você tá na água, você focar no que você tá fazendo ali. Igual meu pai fala, focar no ali e no agora. Porque não adianta eu estar na água, tá prestando atenção, querendo no mar, já são muitas informações, Sim, né? Que eu tenho que estar Ele ligada. te força a estar presente. Ele te força a estar presente. Então, não adianta eu estar preocupada com alguma coisa fora da água, alguma burocracia, patrocinador, qualquer coisa. Não adianta, eu tenho que estar com a cabeça ali no treino, no que eu tenho que fazer, porque senão também você tá ali, você acha que tá presente, mas você tá focada só em surfar. E aí você esquece que você tem que, às vezes, focar numa mão diferente pra evoluir. Você esquece que o seu dedo do pé tá errado. Você esquece o que você realmente tá ali, sabe? Porque é muito fácil pra gente só entrar na água e surfar. Isso já tá no nosso subconsciente, a gente só entra e faz, é piloto automático. Mas não é tão fácil você conseguir associar o que você tem que fazer, colocar em prática e se esforçar, que é aí que vem a evolução, né? Exatamente. Nossa. João aqui tava me passando, nós temos aqui comentários aqui do nosso YouTube, você que tá comentando aí no chat.
Pessoal aqui falando que você, aqui, falando que a Sol é maravilhosa, surfa muito. Sua mãe tá aqui também. Sorriso e simpatia, parabéns, Sol. E estão perguntando qual foi a pior vaca da vida. Pior vaca na vida. Eu acho que a pior, acho que eu não vou lembrar, mas as piores que eu tomei foram em Haleiwa, lá no Hawaii. Acho que foram as piores. É uma onda muito pesada e que ela vai te jogar pra baixo e vai te puxar ao mesmo tempo. Então, acho que até em dias pequenos eu já passei vários sustos lá em Haleiwa. Mas mesmo assim é uma onda que eu ainda gosto muito. E como foi essa experiência lá no Havaí pra você? Foi uma experiência totalmente diferente. Muitas pessoas às vezes pensam que ir pro Hawaii você vai pra pegar ondas perfeitas. E a experiência do Hawaii, eu falo pra todo mundo que pensa em ir, amigas, tudo, é uma experiência totalmente diferente, porque a ilha, o North Shore, ali eu fiquei em Honolulu, tem uma energia muito forte, assim. E tanto pra coisas boas quanto pra coisas ruins. Então, eu acredito muito na lei da atração. Então, eu costumo dizer que tudo que acontece na ilha tem um retorno, tanto bom quanto ruim. A ilha sempre vai te retornar. Então, às vezes é em uma onda boa, às vezes é em uma da pior vaca da sua vida. Então, é uma experiência bem. Não sei se pesada seria a palavra. Intensa. É uma experiência bem intensa. Com ondas pesadas. A todo momento você vai sair da sua zona de conforto. Lá, principalmente nas últimas 2 temporadas, o que aconteceu foi entrar muitos swells de, tipo, 15 pés. O que não é nem um pouco pequeno e parece que lá entra maior e mais forte ainda. Então, são essas experiências de entrar num mar que você achou que nunca entraria na vida e ter que se jogar. A experiência do crowd também, porque basicamente só tem onda. As melhores ondas do mundo nessa época do ano estão lá. Então, todos os melhores surfistas do mundo Também estão vão lá. pra lá. Então, é o crowd mais insano que eu já enfrentei na minha vida, em qualquer praia. É lá. E os próprios surfistas locais, que não são atletas, não são competidores. A comunidade surfa muito bem. A comunidade, não sei, parece que já nasceu com um dom. Então, até o tio, o avô, o havaiano, todo mundo surfa muito bem. Surfa muito bem, tem muita noção do mar, tem muito, parece que tá É cultural conectado. também, É né? cultural. Então, não adianta, sempre vai ter crowd. Pode não ser de atleta, vai ser o crowd de locais que vão ser extremamente difíceis e que você vai ter que respeitar muito e que vai ter que se impor também, porque não adianta você respeitar com medo e não pegar onda. Você tem que respeitar, mas você também tem que saber se impor pra fazer o que você foi fazer, porque não adianta eu viajar lá pro Hawaii, ficar 3 meses lá e não conseguir pegar onda direito por vergonha e por medo. Então, acho que junta muitas emoções numa experiência só e torna isso a experiência havaiana que todo mundo quer passar e que é tão importante pra vida de qualquer surfista. Tô até aqui, tô impactada. Ela tá né? sonhando, ela ainda pro Havaí. Lindo. Mas eu achei muito interessante você ter tocado nesse assunto de meio que desmistificar esse lance de ser, é um sonho, tudo sempre vai ser maravilhoso e tal, e enfim. Muito curioso isso, você dizer que é uma experiência muito intensa pros dois lados, né? Você passou por alguma coisa assim mais complicada, mais pesada? Eu achei interessante você ter frisado o fato de ser tanto para energias boas quanto para coisas ruins. Se você quiser, puder e quiser compartilhar algo assim. Sim, claro. A minha. Lá, quando eu vou pra lá, as 2 vezes que eu fui, a primeira vez eu fiquei 2 meses e a última vez eu fiquei agora foi nesse último verão aqui do Brasil, eu fiquei 3 meses lá. E é uma rotina totalmente diferente. Então, é uma rotina bem intensa de treinos. Lá é um lugar muito caro, então, com a condição que eu tenho, eu não posso me dar ao luxo de ficar nos melhores resorts, hotéis ou casas que tem lá. Então, você tem aquela coisa de ter que alugar ou comprar uma bike. Eu fico num hostel mais simples, mas que também eu não abro mão daquele hostel, eu não saio de lá por nada, porque o hostel, a casa do Jofre, e o Jofre é uma pessoa que vem me ajudando e me incentivando a conseguir fazer essa temporada havaiana todo ano. Então, acho que são coisas que deixam sua realidade um pouquinho mais difíceis. É um lugar que
a minha condição financeira não me prevalece tanto assim, sabe? Então eu volto a ser a garotinha que tem que se virar para conquistar as coisas. Mas isso é uma coisa que também torna a experiência muito boa, porque eu sempre aprendo coisas novas, eu sempre estou muito em contato com a cultura havaiana, com a cultura americana. Então, isso são duas coisas que eu não largo mão de maneira nenhuma. Eu vou pro Hawaii por conta das ondas, mas também por conta de toda essa experiência que sempre me faz ser uma pessoa melhor. Que é um combo, né? É um combo. Porque a gente sabe, né? Não vou romantizar que, tipo, ai, a gente apanha, mas a gente cresce, é bom. Porque cansa, né? Cansativo. Às vezes você vê lá as pessoas ali numa condição melhor, então não sei quanto tempo lá num baita resort e tal. É mais fácil. Sim. É mais fácil. É mais... E, putz, queria estar assim. Por mais que cresça e você vive uma experiência diferente, né? É diferente. É Sim. diferente, né? Você cresce em outros lugares, mas também acaba sendo cansativo, né? Nesse sentido. Exato. Então, acho que a experiência é justamente essa. É pegar a rotina diferente, cansativa, e não deixar isso te puxar pra baixo. Você, pelo contrário, você parar e olhar e falar, caramba, eu estou no Hawaii. Quando eu era pequena, eu sonhava com isso. Agora eu tô aqui. Então, como eu posso aproveitar a experiência que eu estou tendo na minha realidade pra ser simplesmente a melhor experiência da minha vida? Então, acho que é isso que torna realmente a experiência havaiana tão boa e eu não abro mão. Minha mãe fala só vai pra outros lugares, conhece lugares novos, mas pra mim, dezembro, janeiro e fevereiro é sempre Hawaii. É o lugar que você quer estar. É o lugar que eu quero estar, que eu vou passar o ano todo me esforçando pra me organizar e conseguir ir pra lá. E além do Hawaii, assim, tem algum outro lugar que você também coloca essa meta de ir, ou que você queira ir, que você ainda não foi? Então, eu consegui conhecer a Indonésia agora. Eu tive que escolher entre competir, entre tirar o primeiro semestre para competição ou sabático. E eu decidi que um semestre sabático seria legal, eu tive a oportunidade de conhecer a Indonésia. Eu estava com um patrocinador de bico na época, o Ilhas de Atibaia, eles me deram um total apoio para ir para lá, junto com a Perflab também, essa família da Califórnia. Então, com isso, eu consegui realizar o sonho de conhecer a Indonésia. Porém, a Indonésia são muitas ilhas e tem muitas ondas diferentes. Então eu ainda não estou satisfeita por ter conhecido as ilhas que eu conheci. Eu preciso de mais, eu quero Demais. voltar. E é um lugar que, ao contrário do Hawaii, é uma vibe muito leve. É uma vibe muito leve, que você vai realmente só pra pegar ondas perfeitas. Claro que tem a parte do coral, que não é fácil. Lá o coral é muito afiado, muito mais do que no Hawaii. Lá o coral realmente corta de verdade, é coral vivo. Então inflama, machuca, tem que colocar limão. É uma experiência, assim, dolorosa, vamos dizer, mas que compensa. Compensa os tubos, compensa as ondas perfeitas, compensa o calor, compensa tudo. E você tem alguma história interessante aí pra contar pra gente? De perrengue, de alguma coisa aí que você tenha passado aí surfando nesses anos todos? Olha, eu acho que pra mim as minhas histórias são mais por geralmente eu estar viajando sozinha. Então, querendo ou não, eu só tenho 19 anos e eu já conheci muitos países sempre sozinha e sempre tendo que desbravar as novas línguas, as novas culturas, by my own, assim, sozinha. Então, essa experiência tem sido muito legal, mas é muito assustadora. Eu acho que eu senti muito isso quando eu cheguei na Indonésia. Porque eu lembro de eu chegar na Indonésia e falar, e agora? Indonesiano não é o inglês. Porque o inglês eu me acostumei, eu consigo me virar. Mas e o indonesiano? Eu lembro de ligar pros meus pais, já sei, tipo, 10 da manhã, eu falei, gente, eu não consegui sair do quarto ainda, eu tô com medo. Como é que eu vou comer? Eu não sei como vai ser, eu não sei, não sabia como as pessoas iam se comportar, como seriam, vamos dizer assim, uma mulher viajando sozinha tem um medo de como vai ser respeitada, de como vai ser tratada pelos outros. Então eu lembro de estar com medo e ouvir pessoas passando pela porta do meu quarto falando indonesiano e eu ficar assustada, ficar travada, porque eu não conhecia ninguém ali. Não foi igual no Hawaii, que eu consegui fazer contatos, consegui conhecer pessoas brasileiras. A Indonésia era um lugar que eu sabia que eu não tinha brasileiros por perto, que eu poderia conhecer com tanta facilidade quanto no Hawaii. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, mas muito assustadora também.
e alugar uma motinho e ter que enfrentar o trânsito, que é o trânsito que... Caraca! Juro, eu nunca vi uma coisa dessas. Mentira, eu vi no Hawaii. No Hawaii não, Eita, em Lima, no Peru. Acho que, não sei, acho que vocês já ouviram histórias por ser um trânsito um tanto assustador, assim, um tanto caótico. Ah, mas você pega a sua balsa de Santos pra Guarujá. Justo. Então, Ainda tem os macacos Ai, é assaltando. ainda tem os verdade. macacos. Assaltando. Meu Aham. Deus do céu. Então, acho que principalmente por ser mão inglesa, foi a coisa mais assustadora. Cara, Primeiro, tinha esquecido desse pequeno detalhe. tava alugando moto num lugar que eu sabia que o trânsito era caótico e que ainda era totalmente ao contrário do trânsito que eu tô Isso você acostumada. foi há quanto tempo? Isso eu fui em maio desse ano, tem alguns meses. E é uma experiência que eu quero muitas outras vezes. Foi assustadora, mas eu amei. É, porque isso te dá. Você é muito independente, mas isso traz uma visão e uma consciência, acho que de si, assim, muito maluca. Porque você não tá indo fazer um intercâmbiozinho no Canadá. Uhum. Não desmerecendo o intercâmbiozinho no Canadá. Mas é outra dimensão total. Tá indo pra um lugar onde não vão falar inglês, onde não vai ter brasileiro ali do lado. Você vai se cortar no coral, vai pegar sua motinha no inglês, você é muito corajosa. Mas você pensa nisso? É só vai e vai. vai. Eu acho que eu só vou. Eu penso nisso quando eu tô lá. Aí eu me Chega viro. lá, Já tô. Eu não quis vir? É isso, agora eu me viro. Mas acho que isso foi muito da minha educação. Eu sou a filha mais velha de. Eu sou a mais velha de 6 filhos. Do mesmo pai e mesma mãe. Então, eu sempre. Caraca. É bastante, né? Não, e também é um trampo ali, é uma grana pra organizar todo mundo ali. Sim, exato. Então, por conta disso, eu desde nova sempre fui muito incentivada a conseguir me virar sozinha. E não me virar sozinha, porque meus pais sempre me apoiaram muito, mas conseguir lidar com as minhas decisões e conseguir cuidar o mínimo da minha vida para que eu não dependa dos meus pais o tempo inteiro. É, independência e autonomia. Sim, então acho que essa independência me ajudou muito, essa necessidade de ajudar meus pais com minhas outras irmãs também. Então, desde novinha, eu ajudo eles em casa, aprendi a cozinha nova, a cuidar de criança. Então, acho que tudo isso foi me trazendo uma confiança, assim, sabe? E aí, depois foi só colocar mundo afora isso. Essa confiança que eu tinha dentro de casa. E você tem então mais 5 irmãs, é isso? Eu tenho são mais 4 meninas e um menino. Coitado do menino, Clarissa. Caramba, nossa, imagina O todas as menino tá- TPM se organizando. Se fosse eu ia viajar, que nem ela fez. Se eu fosse menino, você não ia Eu dar, vou não. pra Indonésia, tchau, vocês ficam aí. Não, eu ia fazer isso. Eu pego minha motinha. O mais engraçado, eu viajei com a programação de ficar 3 meses no Hawaii. No fim, eu fiquei quase mais 2 meses na Indonésia. Então, eu pretendia ficar 3 meses fora, eu fiquei quase 6. Meu Eu Deus. fiquei 5, fora o tempo que realmente eu fiquei fora, até cheguei em São Ela Paulo, deve voltar pensar pra nos casa. irmãos em casa e Foram falar, eu não vou 6 voltar. meses sem ver minha família. Nossa, e você deve ter irmãos pequenos também, né? São 3 adolescentes e 3 crianças. Então, bate aquela saudade do sorrisinho das crianças. E da cresce gracinha. rápido também, Cresce né? rápido. 6 meses longe é bastante coisa. Sim. E eu acho que, assim, um ponto muito interessante que eu nunca cheguei a levar, assim, ao público foi que, aos 14 anos, meus pais me incentivaram e me deram a liberdade de morar sozinha. Caraca! É. Pera, como assim? Então, deixa eu explicar melhor. Eu morava na Bahia, né, com toda a minha família. A gente se mudou pro litoral norte de São Paulo, mas minha mãe prestou concurso para trabalhar no Sesc. E passou, justo nesse primeiro ano que a gente tava, no ano de 2018, que a gente tava morando em Boiçucanga. Não era nem Camburé, era Boiçucanga ainda. E aí, só que esse trabalho era em Registro, quase em Curitiba. A praia nossa, mais próxima, a Ilha Comprida, 1h30 de lá. Assim, eu costumo dizer que é fim de mundo, com todo respeito pra quem é de lá. No fim do estado. Entendeu? Fim do estado, Fim do assim. Pra mim, foi muito difícil, porque era muito longe da praia. Então, pra mim, qualquer lugar que é longe da praia, pra mim é longe de tudo, entendeu? Sendo longe da praia, pra mim não tem nada e não tem... É muito difícil eu achar coisas que me prendam àquele lugar, Sim. porque a praia me prende muito.
Então, E eu porque lembro... sua vida também é baseada praticamente inteira em Sim, surfar. exato. Então, eu lembro de eu estar com 13 para 14 anos e eu fui morar com os meus pais, mas eu surfava pouco. E foi na época que eu tava começando a competir, criando mais gosto pela competição Uhum. e tava vendo, assim, tava ficando mais velha e tava começando a sentir que aquilo realmente eu poderia levar pro resto da minha vida. Então, nesse processo, eu conversei com os meus pais. Não foi fácil, nem pra mim, nem pra eles, pra gente é, associar como uma real possibilidade, né? Porque 14 anos é bem nova, mas eu fui muito abraçada pela comunidade de Camburi. Tinham amigas da minha mãe lá, então morei com muitas famílias. Então, Caraca. isso fez eu crescer e eu sou muito grata até hoje pelos meus pais por eles me deixarem ir, porque se eles não me tivessem deixado ir, tivessem deixado eu sair debaixo da asa deles, eu provavelmente não estaria mais no surf hoje em dia. Não, então, talvez não estaria fazendo essas viagens, enfim, sendo do jeito que Sim, você é, justamente por conta disso, né? Porque você já teve coragem lá atrás, com 14, de também, por mais que você quisesse surfar e quisesse estar mais perto do mar, eu acredito que também não tenha sido fácil pra você tomar essa decisão de ficar longe da família não tão foi fácil. nova. Sim, E escola, essas coisas tudo também. isso. Então, acho que, tipo, isso me trouxe uma responsabilidade muito grande, muito nova, e que o que me ajudou é que eu sabia o porquê eu tava lá. Uhum. Então eu sabia que eu estava abrindo mão da minha família porque eu decidi que eu queria ser surfista profissional. Então isso era uma coisa que me dava uma força, uma energia para ir, porque eu sabia que eu tinha um propósito. Eu não estava lá de brincadeira, aproveitando a liberdade de não estar dentro da casa dos seus pais. Uhum. Eu estava lá com o propósito de crescer na minha carreira e um dia poder estar com a minha família de novo. Então, acho que isso foi uma coisa que me ajudou a ficar muito centrada, focar nos estudos, terminar logo a escola, focar nos treinos, focar em tudo, assim, na alimentação, tudo que eu tinha que fazer. Então, isso me ajudou a crescer como atleta e ter uma evolução tão grande, assim. E agora, realmente, eu tô podendo aproveitar a família. Voltei a morar com eles em Santos, então eu posso ver que valeu a pena todo o meu esforço, tudo que eu tenho hoje, tudo assim, e foi graças a essa liberdade que eu tive, essa confiança dos meus pais e essa confiança em mim mesma também, pra estar acreditando e seguindo meu sonho. Caraca. Nossa senhora. Então, isso Eu, foi às vezes eu não vou nem consigo responder na hora porque eu tô absorvendo tudo que você me respondeu também. E, e dos seus irmãos, mais alguém surfa também? Como é que. Ou só você? Então, voltando na época daquela escolinha, foi Aham. a primeira vez que eu surfei, as primeiras 3 filhas dos meus pais são escadinhas. Então, sou eu com 19, 18 e 17. Ah, E aí foram as 3 pra escolinha E surfar. vocês são bem próximas também, assim, A gente é bem próximo, acho que hoje em dia até mais, na verdade. Mas a gente sempre foi bem próximo, a gente sempre se ajudou. E eu levei elas, foram as 3 pra escolinha. As 3 ficaram em pé na prancha com o mesmo talento, mas só eu tive gosto. Ah, tá. Uma não gostou, não entendi muito porquê. A segunda só não gostou muito, achou muito difícil. E a terceira não gostou das dificuldades da água batendo no rosto, quase morreu afogada. Areia, Areia, sal, essa brincadeirinha aqui, camelada. eu não julgo, não é todo mundo que gosta de ficar tomando água na cara, engolir água, areia, toda essa Sim. coisa. É, e sei lá que hora da manhã, pra nadar no mar gelado, com Entendeu? tubarão branco. Não é todo mundo, né? E aí agora tem os 3 pequenas, Aham. que eu tô tentando empurrar, mas aí, vai, não vai. A de 11 anos, já vi que não vai. Não. Tudo bem, vai só por hobby, mas de vez em quando fica em pé. Agora tem o de 4, menininha de 4, e tem a menininha de 2. O de 4 é medroso. Eu É? achei que era, ele é a cara do John John. Eu falei, nossa, é a cara do John John, agora vai. Não foi. Não é só de cara. Mas a de 2, ela vai. Ela parece a Moana bebezinha. Ai, Ela que só lindo. vai, ela encara. Então eu tô com essa esperança, eu vou incentivar. E todo mundo tem esses nomes de astros também, assim? Todos têm esses nomes. Quais? Eu, Sol, e vem a Raina, Mairê, Amanda Luz, Inti Cairé e a Nauamunai. Como? Só nomes diferentes. Pera aí que eu me perdi no Entendi final. nada. Pera aí, eu parei na luz. Os últimos 2 é Inti Cairé e Anauamunai. Inti que significa sol em... Não vou lembrar, mas significa sol.
E Cairé significa lua cheia. E Anauamunai, se eu não me engano, é a que veio pra brilhar. Alguma coisa assim. Qualquer coisa minha mãe me corrige ali no chat. E isso em que língua? Inti é Russo. no... Não, Inti é no... Era a língua do... Era sol na época dos Incas. Então, trazendo esse lado peruano da família, assim. Cairé, eu acho que é indígena. E Anauamunai eu acho que é indígena também, se eu não me engano. Sei nem como se escreve isso aí. Eu não consigo repetir. Mais fácil decorar o nome das trigêmeas do que esse nome aí, eu acho. Não é? Deus é Maria, Maria, Maria. É mais fácil lá. Caraca, Sol. É isso, eu tô absorvendo ainda. Sim. Todo mundo falando isso aqui, mas que legal e que família iluminada, assim, que interessante, assim, de você ter toda essa base, de você ter tido essa oportunidade. De novo, não é fácil, não quero romantizar isso jamais, mas como isso é diferente, né? Não é todo mundo que a gente vê que teve essa oportunidade e teve que aprender a se virar também sozinho, mas de uma maneira positiva. E tem toda essa independência, essa autonomia pra sair com a sua motinha na Indonésia. Mas nessas viagens, você passou algum momento, assim, tem algum momento específico, assim, que você lembra alguma história, assim, que você sempre conte? Seja no Olha, Hawaii, na Indonésia. eu posso dizer que Itacaré. eu sou muito abençoada. Eu sempre tenho histórias muito boas pra contar. Então, eu posso dizer que eu não passei por nenhuma dificuldade que possa ter me traumatizado, assim, nessas viagens, sabe? Até o bom. momento, coisas boas. Encontrei com pessoas muito boas, conheci pessoas que estavam ali, estavam dispostas a me ajudar, ou então só estar junto, e fazer a viagem ser uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila. Então, eu acho que eu tenho só experiências boas e muito fofas pra trazer dessas viagens. Ali na Indonésia, você falou que você... Bom, no começo você tinha até medo de sair do quarto. Uhum. E você ficou quanto tempo? 2 meses Eu lá? Eu acho que foi 1 a 2 meses, 1 mês e pouquinho. E como é que foi isso? Quem que você encontrou ali que... Você encontrou alguém que também te ajudou? Como é que foi esse desabrochar da Indonésia? Então, a primeira semana eu fiquei em Bali mesmo, é o lugar mais famoso lá. Fiquei surfando em Uluwatu, mas lá é muito crowd, porque já tá muito turístico. E é um crowd que... Esse crowd é um dos crowds mais desrespeitosos que eu já peguei. Por mais que o Hawaii seja um crowd difícil, ainda são surfistas profissionais. Então a gente tem a educação, o respeito entre um e outro. Mas em Uluwatu, eu digo, foi um lugar que eu me senti totalmente desrespeitada, assim. E eu senti um desrespeito muito grande em relação ao surf feminino, principalmente. Então eu via muitas mulheres vindo dropando e caras na frente delas realmente dropando e seguia na onda e não adiantava gritar, não adiantava nada. Então foi um lugar que eu tive muito que me colocar à prova e mostrar que eu surfo bem e provar que eu merecia um lugar ali, sabe? Mas ainda assim, são turistas, a gente tá lidando com turistas e não com um surf local que você vai conhecendo a galera e vai criando respeito. São turistas, então todos os dias tem gente nova, tem gente diferente, às vezes pessoas mais educadas, às vezes menos. Então foi um pouquinho mais difícil, assim, em relação a isso. Tive que me impor bastante e foi bem intenso. Mas ainda assim, consegui me impor. Tava ali pra isso, eu dei o meu jeito. Agora, uma experiência bem diferente que eu tive na Indonésia foi, depois disso, eu saí do Hawaii e fui direto pra Indonésia. Então, as pessoas no Hawaii me indicaram várias praias, várias ilhas, e falaram de um lugar chamado Lake Peak. Era uma ilha um pouquinho mais afastada, eu tive que pegar um aviãozinho que eu rezei pra não cair no meio do mar, porque era aquele de hélice, nunca tinha pegado desse na Nossa minha Senhora. vida. O avião tremia todo, fazia muito barulho, mas deu certo. Pelo menos não precisou pousar na água. Já é um ponto positivo, pouso na terra. Tudo certo. Mas eu cheguei nessa ilha totalmente diferente, era uma ilha muçulmana, da cultura muçulmana. Então, acho que foi um lugar que me assustou um pouquinho mais. Porque eu não sabia Ainda mais como... você sendo uma mulher estando sozinha. Exatamente, eu não sabia como ia ser. Uma mulher de 19 anos, sozinha. Sozinha, exatamente. Então, eu fiz o que me falaram, ó,
provavelmente no aeroporto vai ter, no avião vai ter muita gente indo pra surfar. Então encontra alguém que esteja com um sarcófago, dá um jeito de fazer amizade pra você dividir o carro junto, pra vocês irem pro mesmo lugar. Dito e feito, conheci 2 caras lá no aeroporto. Acho que eles eram europeus, se eu não me engano. Acho que os 2 eram franceses. E aí a gente Jovenzinhos desceu. também ou não? Não, tinham por volta dos seus 35 anos. Tá vendo, gente? Mulher não é simples. Não é fácil. Não é simples você sair de casa assim. Entendeu? Você bota ali o negócio, o fato Vou de ser ali mulher, surfar na Indonésia. porque você já tava ali, chegando numa ilha muçulmana. Uhum. Nós sabemos todas as circunstâncias. Você vai ter que achar alguém que vai surfar. Aí você encontra. Você não conhece. Você não conhece. Aí você encontra 2 caras X. franceses, um pouco mais velhos, assim. Aí você tem que confiar ali. Na hora, né? Confiar. Tem que ter uma certa confiança. É, E dá medo. assim, um confiar é desconfiar, mas assim, é o que tem. Exato. Você Essa é a questão, é o que tem. é confiar no processo. É. É isso. Aham. Então, acho que foi isso. E detalhe, era à noite isso. Então, a gente desceu à noite, 1h30 de carro até... Com os franceses com lá. os franceses. E o motorista era indonesiano. Só que lá, gente, você entra num carro com um indonesiano, você reza um Pai Nosso. Você levanta a mão pro céu e fala, vamos, vai dar certo. Por quê? Não muito alto pra não puxar. Entendeu? Mas ali, pra tudo dar certo. Porque, assim, parece que a impressão é que não tem lei de trânsito. E eles são muito confiantes neles mesmos, no Não, volante. Vou enfiar o carro Muito. naquele- Meu Então, Deus. Às vezes eles entram nessa brincadeirinha de ultrapassar na curva, coisas assim, entendeu? Tá. Então é que eu tô agarrando o carro e vai. Eu tô agarrando na mesa aqui, de pensar na curva à noite com os franceses, Entendeu? na mão inglesa. Então, mas deu tudo certo, eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, foi. E onde que Foi você ia diferente. ficar nessa aí? Falei, eu fechei um hostel que me indicaram. Acho que isso foi que me ajudou bastante. Tive pessoas que já tinham ido pra lá, que me deram conselhos e me passaram contatos de lugares bons, assim, de lugares na frente do surf, na frente do pico, pra ficar. Não Aham. posso dizer que era bom Não ou ter ruim. que Não passar ficar numa nenhuma outra roubada, assim. jornada também pra chegar Exato, no porque mar. é muito fácil você olhar no Airbnb um lugar e não ter noção de onde tá. Você achar que é na frente e não é. Isso acontece aqui no Brasil, imagina lá fora. Sim. Então, isso de ter alguém que passa um contato de uma pousada e fala, é perto, você consegue ir, tá? Tipo, Já passa uma fui, localização, exato. já tive uma Te passa boa uma- Te passa experiência. confiança, diminui, assim, a roubada, né? Porque às vezes é roubada. Sim. Às vezes não é tão ruim, mas, tipo, às vezes é. A gente aprende com os nossos erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros. É ótimo. Com certeza. sem Evitar a gente passar comparação. pelo bem. Aham. Nossos erros podem ser outros, não precisa ser É, em relação à exato, hospedagem, exato. alimentação, entendeu? E então eu cheguei lá e era uma cultura diferente, porque eu gostei mais, porque era uma vilinha muito pequena. Então eu fui conhecendo os locais Uhum. e era engraçado, porque eles é turístico, mas não é igual Bali, é bem menor. Uhum. Então todos te recebem muito bem, todos querem fazer amizade. Por incrível que pareça, lá todo mundo fala um pouquinho de inglês. É uma segunda língua. Como a gente aprende inglês aqui na escola, aprende. A gente tenta. Sim, Lá eles realmente aprendem a falar e por ter muito turista, eles conseguem colocar em prática o que eles aprendem na escola. Então, até da criancinha de 3 anos até a senhora de 80, alguma coisinha eles falam de inglês. Com muito sotaque, sim. Pra quem não Sim, fala mas- inglês muito bem, é muito difícil de entender? Sim. Mas dá certo. Mas dá pra se comunicar. Dá pra se ali. comunicar. Aí você vai aprendendo palavras do indonésio. E assim vai. E lá. E os franceses ficaram no mesmo hostel que você ou Não, não? ficaram em um hostel do lado. Ah, então era no mesmo sentido. Era no pelo mesmo menos. sentido. Tudo calhou ali de dar. Sim, foi um Eu do tô lado do outro. Deu certo. Será que ela chegou Não, lá? Eu cheguei, eu consegui chegar. E eu acordei no dia seguinte, eu lembro, a primeira coisa que eu fiz, óbvio, foi sair do quarto. E eu tava na frente do pico. Então foi abrir a janela, eu vi uma esquerda perfeita. Uhum. Então ali já não importava mais nada. Aonde eu tava, quem tava comigo, o que tinha, o que não tinha. Eu tava na frente de uma esquerda perfeita. Era só Era isso. pra aquilo que você tava ali. Eu tava ali pra aquilo e eu já tinha ouvido falar, já tinha visto vídeos, mas quando você vê,
é diferente. Eu nunca tinha visto uma onda tão perfeita na minha vida. E eu posso dizer que eu evoluí muito do meu surf lá naquela esquerda de Lake Peak. Tinha direita também, mas a esquerda era incrível. Eu nunca peguei uma ondinha abrindo tanto. E por ser uma comunidade menor, abraçaram mais. Então, a partir do momento em que viram que eu surfava, me respeitaram, eu consegui um lugar lá no pico principal com os locais, eles gostaram de mim. Não sei, fui muito bem abraçada pela comunidade, eu gostei muito. Que bom. Mas ao mesmo Eu tempo. tô nervosa. Ela voltou, já Eu tá ainda tô aqui, nervosa. Mas ao mesmo tempo voltamos para aquele lado um pouquinho mais assustador. É uma mulher em uma comunidade diferente, em uma comunidade muçulmana, onde todas as mulheres andavam. Acho que isso foi uma coisa que me impressionou bastante. Que uma coisa é você ver vídeos e escutar da cultura, outra coisa é você realmente ver aquilo com seus Vivenciar olhos, aquilo. vivenciar. Né? E lá era mais flexível, então mulheres andavam na rua sozinha, mulheres trabalhavam, mas todas as mulheres, em qualquer ocasião, sempre estavam com hijab. Sempre. Então você só via o rosto dela, sempre coberta, a mão, a mesma coisa. Elas usavam como se fosse um vestidão com calça comprida e manga comprida por baixo. Então tampava tudo, você não via nada. E era um calor de 35 graus. E elas sempre estavam 100% cobertas. Elas iam nadar no mar e elas iam com a mesma roupa. Então isso foi uma coisa que me impressionou bastante. E que muda o seu comportamento, né? A maneira de você se vestir, por respeito à cultura. A roupa que você usa pra surfar, tudo. Então, você fica com o pé atrás. Depois você vai percebendo que com pessoas de fora, eles lá nesse lugar, por eles serem mais flexíveis, E não também tinha esse vir mais problema. pessoas de fora e ser também. mais turístico. Quanto mais turístico, mais flexíveis eles são, né? Então, eles não tinham esse problema de ver uma mulher surfando de biquíni ou algo do tipo. Mas você fica com o pé atrás. Você também não quer. Eu não tô lá pra impor a minha cultura pra eles. Pelo contrário, eu tô lá pra absorver a cultura deles. Então, até a minha maneira de se vestir mudou. Eu comecei a usar muitos vestidos longos, floridos, assim. E era uma coisa que combinava com o lugar, combinava com a vibe. Foi até engraçado, porque eu voltei, eu comprei vários vestidos e eu nunca mais usei aqui. Faz Porque sentido usar diferente, lá. faz muito sentido usar lá. Mas é diferente usar aqui. E eu gostei muito disso, só que dá um medo, porque tem muita aquela coisa de muito homem mais velho dando em cima de você, e você tem que saber a hora de se sair, sabe? Sim. Então, muitas vezes na hora de jantar, lá ia basicamente todo mundo no mesmo restaurante. Então, por verem uma mulher sozinha, sempre, sendo de lá ou não, sempre vinha muita gente perguntar se podia pagar uma bebida pra mim, se podia pagar minha conta, se podia sentar comigo. Então, isso são coisas que te dão um pé atrás, principalmente por Sim. ser brasileira, sabe? Sim. Então, às vezes eu ficava meio desconfortável. Eu lembro que tinha dias que eu não queria nem um pouco socializar, então eu ia de fone, eu ia jantar de fone, justamente pra tentar evitar um pouco disso, mas mesmo assim, às vezes chegavam os caras. Mas o mais engraçado eu fui mais desrespeitada, vamos dizer assim, por pessoas de fora do que pelos próprios locais. Então, chegava muito mais europeu e australiano pra dar em cima de mim e pra incomodar, assim, porque chega a ser incômodo quando você tá jantando e a pessoa fica fazendo perguntas imprudentes não ali. chega a ser. É Inconveniente, é mal muito educado, tá inconveniente, errado. Exato. E aí isso foi muito interessante. Foi muito mais por pessoas de fora do que por pessoas locais. E sempre tem aquela coisa, quando você fala que é brasileira, as pessoas sempre acham que, tipo, podem se aproximar um pouco mais. E você tem que estar sempre impondo seus limites e mostrando que não é assim. Então, acho que isso também ajuda as mulheres que vão lá a criar uma força muito maior, sabe? Uma autoconfiança e ensina muita gente a impor nossos próprios limites, sabe? Porque não adianta a gente querer ser legal e ficar desconfortável o tempo todo. É muito melhor a gente impor nossos limites e mostrar que tem que ser respeitada, ao invés de só querer ficar de sorrisinho e ser legal. Então, isso foi uma coisa que foi muito bom pra mim ir aprendendo, assim, e foi uma experiência boa, eu gostei bastante. Também a gente, às vezes, tende a querer que as pessoas gostem da gente, né? Ser simpático, ser educado e tal. Mas também óbvio que tem um limite entre você faz isso pra você estar segura, né? Porque você também não vai dar uma patada, ou você não Você sabe se qual junta, né? você não sabe qual vai ser a consequência disso também. Exatamente.
Mas também, você não tem que ficar sendo todo sorriso pro homem X lá do outro lado do mundo, que você nunca mais vai ver. O problema é que se você vai ficar ali um tempinho, você vai ver de novo. Exatamente. Então, é uma balança complicada ali. E tinha outras mulheres no hostel que você tava? Tinham outras mulheres lá, acho que principalmente mais na comunidade, assim, que eu encontrava bastante. E era interessante, tinham várias mulheres sozinhas. Então, isso trouxe uma certa tranquilidade, assim, tipo, ver mulheres indo viajar sozinhas, seja com amigas ou não, mas só de não ter essa necessidade de ter um homem junto, Sim. sabe? Quando você vê mais mulheres passando pela mesma situação que você, isso te dá uma força. Você vê que é capaz, que dá certo e que é possível, né? possível, exato. Então, encontrar com mais mulheres surfando, encontrar com mais mulheres passando pela mesma situação que eu, assim, sabe? Foi interessante. Por mais que eu não tenha encontrado com nenhuma da minha idade, foi legal estar com outras mulheres, deu pra fazer amizade, deu pra se divertir, surfar junto, isso foi bem legal. Sol, nosso tempo aqui hoje estamos Você não vai chegando esquecer ao dessa- final. Não vamos esquecer Não vou dessa- esquecer de nada. dessa- Amei conversar com você. Quero uma parte 2 pra já, pra você contar todas as. E assim, vá viagem, vá pra Havaí, vá pra Indonésia de novo, vá pra onde você. Pro Peru. E volte com mais histórias, que estarei aqui prontíssima pra ouvir todas. Pode deixar. E pra gente ir finalizando, que dica você dá pra essas, principalmente pras meninas assim que estão começando, que sonham em se tornar profissionais? Então, tem aquela frase que eu acho um pouco clichê, mas que não tem como deixar de fora, é sigam os seus sonhos. Porque tem que seguir e se imponham. Se imponham no mar, se imponham em qualquer coisa que você faça na sua vida. Imponha os seus limites, imponha as suas necessidades, não se anule para os outros, porque acho que isso vai deixar sua caminhada muito mais leve, muito mais confortável e vai te dar muito mais força para seguir seus sonhos e conseguir conquistá-los. Maravilha. Bom, temos aqui presentinhos para você. A Ocean Drop também temos aqui um Focus Energy para você aqui da Ocean Drop que mandou para você. Não é Tem pré-treino, mas... Não é pré-treino, mas também é. Não, pré-treino já tem. Já tem todo, já deve ter um estoque lá. E frios. E também tem aqui para os dias de sol. Pink Chicks também manda aqui para você Um protetor. um protetor solar também. Ai, É que o protetor, delícia. né? É o protetor. Tem 50 produtos na minha frente, não sei. coisa, se- Aqui temos. Também tem aqui A Tuyu. agradecer a Tuyu, que também tá conosco. A PB. Também a PB Arts, o nosso mascotinho. A prancha, temos. Gente, Cara, É isso muita tá chato. coisa. mas pode falar. Tem cupom e tudo, né? Aliás, verdade. Quais são os cupons, dono do canal? Tem tudo 10%, a gente tá botando lá no Instagram, é só olhar lá que tá. Então, como sempre, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber sempre que a gente tá começando uma live nova e quando a gente tá lançando um podcast aí, uma entrevista nova. E siga-nos, nos siga lá no Instagram, @td de tudo, pelo surf. Aí lá você consegue ver todos os cupons de descontos que a gente tem com todas as nossas marcas parceiras, né? A Tuyo, a Pink Chicks, a Ocean Drop, as pranchas do Felipe Toledo, a Let's Poke também. Sim, tudo. Tem um monte de coisa, gente. Realmente, então vai lá, dá uma olhadinha que a gente tem cupom de desconto em todos. E, claro, segue, dá engaja, comenta, manda pergunta, todas essas coisas. Certo? E também siga a Sol lá no Instagram. Com certeza, por favor, é sol.brasil, Brasil com S mesmo, da maneira mais fácil pra vocês não se esquecerem. Sol Brasil. Pensou em Brasil, pensou em Sol, pensou em Sol, pensou em Brasil. Simples. Simplérrimo. Então, Sol, é isso. Fica aí aberto o nosso convite para você vir uma próxima vez aqui, que eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando com você. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês também que estiveram aqui assistindo essa entrevista, comentaram, deixaram seu like. Você que está assistindo, sei lá quando aí, no ano de 2050, aí nessa loucura que é a internet. Muito obrigada. Fica ligadinho aqui e até a próxima.